Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais uma live aqui do Projeto Estude com o autor da nossa editora Juspod. Assim como eu fiz na semana passada, eu vou deixar aqui os comentários ativos. Eu sempre gosto dos comentários. E aí, se por acaso estiver travando, vocês avisam que eu inabilito os comentários. Mas fazer a live com os comentários é sempre mais prazeroso, né? Bom, hoje é um dia bastante agitado no direito previdenciário, porque foi publicado o novo regulamento da Previdência Social, que na verdade é uma reforma do anterior, mas pode sim ser considerado um novo regulamento da Previdência Social. Um PDF com 112 páginas não é uma atualização qualquer, né? Eu já comecei a estudar, até o fim de semana já vou ter algo consolidado das modificações dentro do regulamento da Previdência Social, mas é algo bastante complexo que requer análise de jurisprudência e comparação de texto anterior com o texto atual, mas já identifiquei diversos pontos de novidades no Decreto 3.048, porque aquela parte que é mera reprodução da Emenda 103, da Lei Complementar 150, da Lei 13.846 e outras leis previdenciárias que ele não estava ainda atualizado, não interessa. O que interessa é aqueles pontos que tem alguma novidade em termos de efeitos jurídicos. Mas hoje não é dia da gente falar dele, inclusive essa parte do benefício auxílio acidente, que é o tema de hoje, não teve maior impacto em relação ao regulamento da Previdência Social. Agora nós tivemos uma inovação. Quem está com o livro é a partir da página 810 e tem que fazer uma ressalva em relação à MP 905, tá? A MP 905, deixa eu ajustar aqui para eu poder mexer no meu computador. A MP 905, ela alterou o respectivo auxílio acidente na sua vigência, que foi em 12/11/2019. Então, a vigência da MP 905, 12/11/2019. Só que ela depois foi revogada pela MP 955, porque o Congresso ia rejeitar. O Congresso na verdade ia ter uma caducidade. O governo resolveu revogar, que não mudou muita coisa. A revogação aconteceu em 20/4/2020, MP 955. Então a vigência dela foi nesse interregno, até 19/4/2020, já que no dia 20 teve a respectiva revogação. Então o livro foi editado na vigência da MP. Essa parte da MP tem que cessar e voltar ao texto anterior. Felizmente o livro é totalmente explicativo, é só desconsiderar a parte da MP. E na verdade não é desconsiderar não, pessoal, porque a MP habitualmente ela é revogada ou caduca e é muito raro ter decreto legislativo. Então nessa situação as disposições da MP 905 elas se conservaram. Então a gente vai citá-la aqui, mas os fatos geradores de auxílio acidente entre 12/11/2019 e 19/4/2020 estão regidos pela MP 905. Mas professor, qual é o fato gerador do auxílio acidente? O dia do acidente? Não. O fato gerador do auxílio acidente não é o dia do acidente. É o dia... A página é 810, viu, Danilo? 810 e seguintes. O fato gerador do auxílio acidente não é o dia do acidente. É o dia da consolidação da sequela, que impede o segurado laborar na mesma atividade com redução de capacidade funcional, ou após a reabilitação ele vai para outra atividade após essa consolidação da sequela. Então esse é o primeiro erro clássico, né? Considerar o dia do acidente como fato gerador do auxílio acidente não é tranquilo na via administrativa, INSS e na própria STJ, que é o dia da consolidação da sequela, que nasce o direito ao benefício previdenciário do auxílio acidente. Bom, nós temos dois auxílios acidentes, o comum e o decorrente do acidente do trabalho. O B94 é o acidentário, o acidente de trabalho, o B36 é o comum. Isso vai repercutir aí na competência jurisdicional para concessão, restabelecimento, revisão de renda do B94, que é o acidentário, é estadual, a justiça, e o B36 é na Justiça Federal. Então é necessário fazer essa distinção. Desde 95, desde a Lei 9.032, o acidente de qualquer natureza dá direito ao auxílio acidente. Até 95, até 28/4/95,
tinha que ser um acidente de trabalho. Aí depois de 95 nós tivemos a ampliação do auxílio acidente para acidentes não ligados ao trabalho, ok? Bom, esse benefício é um benefício restrito. O que é um benefício restrito? Obrigado, França. Um abraço para você, viu? O dia hoje foi duro. Eu tô aqui desde 7 da manhã e só parei 10 minutos para almoçar e agora 10 minutos para comer um sanduíche com esse regulamento, com processo, com tudo. Hoje foi pesado, não foi fácil não, tá? Esse benefício é um benefício restrito. O artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8213, no que é chancelado inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, limita ao benefício só aqueles segurados que têm contribuição SAT, que é o empregado, trabalhador avulso, segurado especial e, após a Lei Complementar 150, o empregado doméstico. Isso está lá perdidinho no 18, parágrafo 1º por remissão, muita gente não sabe. Ou seja, contribuinte individual e facultativo foi excluído. Teria que revogar essa disposição para poder ter direito. Já que em 95 o benefício foi aberto para qualquer tipo de acidente, não apenas acidente de trabalho. Então, contribuinte individual e segurado facultativo não fazem jus ao auxílio acidente, restrição legal expressa, acolhida inclusive pela atual jurisprudência do STJ, né, que excluiu esses dois segurados em razão da inexistência da fonte de custeio. Nesse sentido, por exemplo, aqui está aqui na página 810, segunda coluna, porque esse livro tem a página primeira e segunda coluna. 810, segunda coluna, a GRG no RESP 1171779 e tese firmada pela TNU, tema 201. Apreciando o pedido no regime do representativo de controvérsia, a TNU fixou a seguinte tese: o contribuinte individual não faz jus ao auxílio acidente diante da expressa vedação legal, né? O Garcia Ferreira tem sim, viu? O período de graça tem direito. Não tinha em 2007, isso foi corrigido, é pacífico. Se a sequela decorrente do acidente for no período de graça e ele era empregado, era um desses segurados que tem direito, ele faz jus sim. O regulamento vedava, mas há 13 anos atrás, o decreto 3.048, ele foi corrigido, tá? Ele foi corrigido. Curso Direito e Processo Previdenciário. Aliás, é até uma oportunidade antes de eu seguir, para fazer duas considerações. Hoje saiu o novo decreto e assim, o livro está desatualizado? Não. O livro precisa ser completado para as novas informações. O decreto não pode violar as leis previdenciárias, muito menos a Constituição. O decreto traz detalhes para alongar a lei e a emenda 103. Então, não está desatualizado. Ele precisa ter essas novidades do novo regulamento inseridas. O pessoal ficou hoje com a mão na cabeça. Eu falei, não, se fosse uma nova lei, uma nova emenda, aí estaria de fato desatualizado. Eu vou ter uma reunião sexta-feira com a editora Juspodium, para ver se a gente faz uma nova edição, mas eu vou ter que sentar para escrever. Então, mesmo que eu consiga, a edição sai habitualmente em janeiro, é o normal. Essa saiu em novembro do ano passado por causa da reforma. Mas mesmo que eu consiga lançar neste ano uma nova edição, vai ser lá para setembro, porque tem que fazer. Eu só consigo escrever no sábado e no domingo, na semana não dá para escrever livro, minha rotina infelizmente não permite, né? Posso até tirar férias e tudo mais, mas não permite. O trabalho é muito grande, então se eu conseguir lançar uma nova edição, é lá para setembro, para estar distribuído. Na melhor das hipóteses, eu não sei se eu vou conseguir e tudo mais. Então a gente não definiu. E quem tem um livro, como esse ano passou a reforma, quando a gente lançar outra edição, ou em setembro, no fim do ano, ou em janeiro, vai sair o PDF, tá? O PDF de atualização volta pro Monstro Verde, um PDF aí que deve vir 300 páginas, sempre é bem grande. E aí, quando sair lá na frente a nova edição, sai o respectivo PDF de atualização. Tem algumas dúvidas aqui. E-book a gente não faz não por causa da pirataria. A editora Juspodium não faz nenhum tipo de e-book não. Eu vou seguir aqui com o auxílio acidente. Está chegando algumas dúvidas. Só que não é errata não, meu bem. Na verdade é a revogação da MP. E assim a MP é útil para a prática previdenciária. É só o que tiver da MP você limitar até 19/4/2020 e volta o texto anterior. Mas claro, o texto anterior, o livro explica. O livro explica o antes e o depois da MP. É bem tranquilo. Inclusive eu vou deixar essas considerações da MP, vão ficar no livro. Eu vou dizer só, a vigência se limita até 19 de abril de 2020. Eu vou colocar isso. Então a MP não é nenhum tipo de problema. Tá? Essas perguntas todas estão chegando aqui, eu vou tratar
Então eu vou dar um gás aqui agora, porque tudo isso está na pauta. Bom, o auxílio acidente ele é indenizatório. Ele não se destina a substituir a remuneração do segurado. O pessoal confunde muito auxílio doença, agora auxílio incapacidade temporária, com auxílio acidente. O auxílio acidente, o segurado se afasta e recebe porque está incapacitado. O auxílio doença é substitutivo da remuneração. Já o auxílio acidente não, ele recebe junto com o salário. Porque o auxílio acidente ele é indenizatório. O segurado, quando se acidenta, ele não vai entrar no auxílio acidente, ele vai ficar afastado recebendo auxílio doença. Quando a sequela consolidar, aí dois caminhos se abrem. Ou ele volta para a mesma atividade com a redução da capacidade funcional, ou ele reabilita e vai para outra atividade. Inclusive, esse segundo caso de auxílio acidente não está nem na Lei 8213, não está no artigo 86. Você só vai achá-lo lá no artigo 104 do respectivo Regulamento da Previdência Social. Né? Então são duas situações. Acidente de qualquer natureza ou causa que gere sequela e a sequela implique redução da capacidade funcional para o trabalho habitual. Ou acidente de qualquer natureza ou causa que gere sequela e a respectiva sequela impeça o trabalho habitual, mas ele se reabilita para uma outra profissão. Esse segundo caso, inclusive, mais gravoso e que está lá no artigo 104 do Regulamento da Previdência Social. A lei fala que o auxílio acidente será concedido após a cessação do auxílio doença. Está na lei. A pergunta que eu faço para vocês: ter recebido auxílio doença é pressuposto necessário para receber o auxílio acidente? Não, o próprio INSS tem entendimento administrativo nesse sentido. Pode ser que o segurado se acidentou, depois ficou capaz e nunca pediu auxílio doença e peça direto o respectivo auxílio acidente. Isso é possível. Hoje, a última informação que eu tive que há um mês que não está fazendo pedido no meu INSS do auxílio acidente, mas no 135 faz, tá? No 135 faz pedido direto do benefício previdenciário do auxílio acidente. Vejam, várias dúvidas estão chegando, mas eu estou seguindo a ordem. Página 813 do livro, tema 416 do STJ. Mesmo a lesão mínima é devido ao auxílio acidente, desde que haja redução da capacidade funcional por labor habitual. Não basta ter uma sequela e a sequela decorrer de um acidente de qualquer natureza ou causa para que o benefício seja pago. É necessário que a sequela implique em algum prejuízo para a profissão que ele exercia na época do acidente. Se não houver, vamos supor, não perder um pedaço do dedo do pé, o trabalho dele não interfere nada, ele trabalha sentado no computador, não vai ter auxílio acidente. Mas ele, se perde um dedo da mão, por certo vai ter redução. E esse tema 416 do STJ diz o seguinte, que mesmo que a redução seja mínima, mas impacte na capacidade funcional do labor habitual, o benefício do auxílio acidente ele é de direito. Ok? Bom, existe tem situações que eu discordo da Previdência e tem situações que eu concordo. No auxílio acidente eu até mais discordo de posições da Previdência do que concordo, para ser bastante franco. Mas tem um caso que eu discordo da STJ e concordo com a Previdência. A norma fala sequela. Sequela é algo irreversível, não é? Para o INSS, só algo irreversível gera auxílio acidente. Mas o tema 156 do STJ, página 814, primeira coluna, o tema 156 de 2009 admite a concessão do auxílio acidente em uma situação, que é doença ocupacional. Porque a doença ocupacional é acidente de trabalho, então enquadra. Se a doença ocupacional for reversível, o INSS nega, mas o STJ admite no tema 156 a respectiva concessão do respectivo auxílio acidente. Né? Mesmo que seja 1%, pela tese do STJ, teve redução, mesmo que mínima, na capacidade funcional para o trabalho habitual, de acordo com o STJ, o segurado tem direito. Rafaela, no período de graça tem direito, pacificado há 13 anos. Eu respondi inclusive essa dúvida no começo. Acho que você entrou agora. Competência auxílio acidente, falei no começo. Auxílio acidente não decorrente do acidente de trabalho, federal a justiça. Auxílio acidente por acidente de trabalho, justiça estadual. Só existe um caso de auxílio acidente, que é um resquício, que só é pago se houver acidente de trabalho.
perda de audição. Parágrafo 4º do artigo 86. Inclusive isso aí é referendado pela STJ. Vide a decisão na página 815, primeira coluna. O único caso de auxílio acidente que somente o acidente do trabalho gera é perda de audição. Se o cidadão tomar umas cachaças, capotar o carro no fim de semana e ficar surdo, não vai receber auxílio acidente, porque ele, obviamente, ele não estava trabalhando. A renda mensal dele foi modificada pela MP 905, mas ela caiu. Então nós temos, antes da MP 905, renda de 50% do salário de benefício. Durante a MP 905, 50% da renda da aposentadoria por invalidez. E após a revogação da MP 905 pela MP 955, voltou a ser 50% do salário de benefício. Tem que ver o dia do fato gerador e aplicar tempus regit actu. A MP 905 teve a intenção de reduzir. Por quê? Porque a aposentadoria por invalidez, atual incapacidade permanente, à luz da emenda 103, para fatos geradores a partir de 14/11/2019, ela parte de 60% da média do salário de contribuição. Só chegando em 100% se o homem tiver 40 anos de tempo de contribuição ou se a mulher tiver 35 anos de tempo de contribuição. Exceto o acidente do trabalho, que ela é automaticamente 100%. Então um homem que hoje fica inválido e não é acidente de trabalho, e ele tenha, vamos supor, até 20 anos de tempo de contribuição, a aposentadoria por invalidez dele é de 60% da média de todos os salários de contribuição. E se você pegar o auxílio acidente e botar metade disso aí, vai dar 30% da média. Então a ideia foi reduzir. Só que a MP foi revogada e voltou ao que era. Hoje você vai ter aposentadoria por invalidez a partir de 60% e auxílio acidente em 50%. Então vai ter situação que a diferença do auxílio acidente para a aposentadoria por incapacidade permanente, se o homem tinha até 20 anos de tempo de contribuição ou se a mulher tinha até 15 anos de tempo de contribuição, vai ser de 50% para 60% do salário de benefício. E de fato ficou uma diferença bem pequena. Agora, os fatos geradores, sequelas consolidadas na MP 905, na sua vigência, por certo, serão regidos por essa MP, porque não saiu um decreto legislativo. Ok? Entre a cessação do auxílio-doença e a propositura da ação requerer auxílio acidente pode transcorrer um lapso maior que 10 anos ou haveria decadência. Decadência, pela regra antiga, não tem decadência para essa situação. Embora as hipóteses de decadência tenham sido aumentadas agora pela MP 871, esses casos novos só vai ocorrer decadência daqui a 10 anos após a vigência da MP 871. Então não tem decadência ainda não a respeito disso. Bom, talvez o tema mais complicado seja a situação do prévio requerimento. E aqui nós temos um tema repetitivo pendente do STJ, o tema 862, que eu estou atuando nele, eu fiz a nota técnica que sejou até o memorial do INSS. Esse tema 862, ele foi afetado agora em 2019 e ele quer saber o seguinte: a primeira sessão acolheu, nós estamos aqui na página 816 do livro, a primeira sessão acolheu a proposta de afetação do recurso especial repetitivo, RESP 11.12.576 de São Paulo, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: fixar o termo inicial do auxílio acidente decorrente da cessação do auxílio doença. Vejam, é muito comum que os juízes peçam o indeferimento administrativo do auxílio acidente. Quando alguém entra, o segurado entra com ação contra o INSS, se for acidente de trabalho, justiça estadual, se foi justiça federal, auxílio acidente comum, né? Aí o juiz aí pede um auxílio acidente. Aí o juiz pede o prévio requerimento, o indeferimento administrativo, pelo menos o protocolo de requerimento, sob pena de extinção. E esse é um dos pontos mais complicados. É necessário prévio requerimento administrativo do auxílio acidente? É isso que tangencia, embora não seja diretamente, o tema pendente, o tema 862. Aqui eu vou emitir a minha opinião pessoal, que foi inclusive a opinião que eu coloquei na nota técnica. Há casos e casos. Não há situação. Como sempre, o direito previdenciário é muito complexo. Veja, quando o direito ao auxílio acidente
ele já está configurado no momento em que cessa o auxílio-doença, aí nesse caso caberia a conversão de ofício pelo INSS, pela perícia médica, sendo desnecessário o novo requerimento de auxílio-acidente. Mas qual é o problema? É compatibilizar isso com a COPS, a cobertura previdenciária estimada. Porque se o INSS dá um auxílio-doença por incapacidade temporária, depois cessa e o segurado não fez a prorrogação, não vai ter uma outra perícia para aferir o direito ao auxílio-acidente. E aí, nesse caso, seria necessário um requerimento específico de auxílio-acidente. Mas vamos supor que o segurado recebeu por 6 meses o auxílio-doença e quando ia cessar, faltando menos de 15 dias, ele fez o pedido de prorrogação. E o perito médico avaliou que não ia prorrogar o auxílio-doença. E já tinha sequela, mas ele não concedeu o auxílio-acidente. Nesse caso, como teve uma segunda perícia para cessar, provando que nesse momento já tinha direito, já tinha sequela consolidada, nessa situação, a meu ver, não é necessário prévio requerimento administrativo. Qual é o problema? É que o juiz não sabe de nada disso. E para ele ter o esclarecimento de fatos, ele precisa da perícia. Então, qual é a dica que eu dou sempre? Nunca judicialize. Eu espero que você não judicialize nunca, que eu não quero processo contra o INSS. Mas o INSS também erra e o judiciário está aí para corrigir os erros de fato da autarquia. Mas eu, se fosse advogado privado, nunca entraria com ação contra o INSS de auxílio-acidente sem ter o prévio requerimento. Faz o requerimento depois, pelo 135, que é possível fazer o requerimento direto, porque o juiz, a maioria dos juízes, vai lá extinguir sem julgamento do mérito se não tiver o prévio requerimento administrativo. Então, a depender da situação, se houve uma segunda perícia e se o direito ao auxílio-acidente já estava presente, a meu ver, é desnecessário o prévio requerimento, porque caberia ao INSS converter o auxílio-doença, atual incapacidade temporária, em auxílio-acidente. Mas para o juiz esclarecer isso, ele precisa de uma perícia. E aí ele não vai querer fazer perícia para depois extinguir o processo sem julgamento do mérito. Então, na prática, a atuação tem a teoria e tem a prática. Nem sempre a teoria é o melhor caminho prático. Então, pede o auxílio-acidente autonomamente para o INSS, que é a situação que acaba sendo mais segura para todo mundo, para o juiz, para o próprio INSS e para o segurado. Imagine tramitar um caso desse por 2, 3 anos e o juiz extinguir sem julgamento do mérito, ele vai fazer o requerimento, perde em tese os 3 anos de atrasado. E acaba sendo muito mais perigoso para o próprio segurado da Previdência Social. Bom, professor, no requerimento administrativo, pago atrasado e ter recebido anteriormente auxílio-doença, dificilmente nunca vi um caso do INSS pagar um atrasado quando é requerimento autônomo de auxílio-acidente. E se há direito atrasado ou não, vai depender da perícia do caso concreto para ver se o direito é desde a cessação do auxílio-doença ou se o direito é por um fato superveniente. Porque pode acontecer um outro acidente e pode acontecer também que na cessação do auxílio-doença não estava consolidada a sequela que depois, pelo trabalho, se agravou. É muita perícia do caso concreto, que é a grande dificuldade, que é fazer esclarecimento pericial, principalmente em perícias nos juizados especiais federais, que não são perícias muito trabalhadas, por assim dizer, até porque o honorário de R$200 não é um honorário alto, então não é uma perícia. Aqui na Bahia mesmo, na vara estadual, os honorários são mais de R$1.000, eu acho, a última vez que eu vi. A perícia é muito mais detalhada do que a perícia do Juizado Especial Federal aqui na Bahia. Marcela, de Linhares, Espírito Santo. Não conheço Linhares, Espírito Santo só conheço Vitória. Então essa é a minha opinião. Então a dica prática é sempre requeira o auxílio-acidente. É mais seguro para todo mundo. Bom, só pode receber um auxílio-acidente, pessoal, tá? É proibido legalmente no artigo 124 da Lei 8213 receber mais de um auxílio-acidente. Só que tem algo curioso, né? O pessoal não estuda a IN do INSS. A IN nesse ponto é bacana. Artigo 336 da IN 77. Imagine que você está no auxílio-acidente. Depois você dá o azar de sofrer um outro acidente e ter direito a um segundo. Você vai poder ter os dois? Não, só pode ter um. Mas se o segundo auxílio-acidente tiver uma renda melhor que o primeiro, você pode fazer a troca. Isso é autorizado expressamente no artigo 336 da Instrução Normativa INSS 77/2015. Deixa a live salva. Essas lives todas são puxadas, eu coloco no Stories. A editora Juspodium puxa e coloca no seu canal, mas demora uns 3 dias. Mas todas as lives estão no canal do YouTube da editora Juspodium, porque é um projeto em parceria com a editora Juspodium.
Como fica a qualidade segurada no auxílio acidente? Não fica mais, tá? Desde a Lei 13.846, 18 de junho de 2019, por ser indenizatório, o auxílio acidente ele não conserva mais a qualidade segurada. O INSS baixou uma portaria, inclusive o parecer foi meu, abrindo o período de graça até por 1 ano, por 12 meses. Os segurados que recebiam auxílio acidente antes da Lei 13.846, eles vão manter qualidade segurada, inclusive acabou de vencer, né? Porque nós estamos em 1º de julho, mantiveram qualidade segurada por 12 meses até 17 de junho desse ano de 2020. Inclusive essa portaria, procura aqui no feed, no Instagram, que eu postei essa portaria, tá? Bom, e direito previdenciário é fácil, né? Vai lá, vem cá, e a gente tá ficando maluco. Bom, auxílio acidente, ele não mais acumula com aposentadoria desde o advento da Lei 9528/97. Como é que o sistema está fora do ar, mas é pelo 135, auxílio acidente você pede direto pelo 135, tá? Cessado, veja bem, pela mesma sequela. Se é sequela e cessou, sequela é o que não reverte. Então pode reverter auxílio acidente, raríssimo. O INSS não faz revisão de auxílio acidente. Pode ser que um caso que tenha feito a cirurgia reverteu. Mas se a sequela está lá é porque a cessação foi indevida. Então é caso de restabelecimento do anterior, tá? O auxílio acidente ele podia acumular com aposentadoria. Aí veio a Lei 9528 de 97 e proibiu. E essa lei deu a atual redação no artigo 31 da Lei 8213. O valor do auxílio acidente ele é considerado como salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício. Por exemplo, você recebe R$1.000 de auxílio acidente. Pode ser R$1.000? Pode. O auxílio acidente pode ser menor que o mínimo. Por quê? Porque ele é indenizatório. Ele pode ser R$500. Ele pode ser menor do que um salário mínimo. Não tem essa respectiva garantia. Quando é negada a nova modalidade de auxílio-doença com atestado médico, configura prévio requerimento? Não vejo como não. Porque essa questão do atestado médico depois passa para uma perícia, né? Você pode depois pedir... Não, mas a negativa para o atestado é uma negativa meramente formal. E aí, nesse caso, o atestado não preencheu as hipóteses legais, não chegou a ter uma perícia, a meu ver, não. Né? Aí você pega um atestado que esteja diante dos requisitos e renova o requerimento, tá? Renova o requerimento. Bom, na situação que eu falei então o cidadão recebe 2.000 de salário e 1.000 de auxílio acidente, concomitantemente, tá? Aí esse 1.000 de auxílio acidente junta com o salário e naquele mês, para fim de cálculo do salário de benefício da aposentadoria, vai ser 2.000 do salário dele como empregado, mais 1.000 do auxílio acidente, vai dar R$3.000. Assim está no artigo 31 da Lei 8213, porque desde 97 passou a ser proibido acumular auxílio acidente com aposentadoria. Só pode acumular auxílio acidente com aposentadoria quem adquiriu o direito aos dois benefícios antes da alteração legal. Isso hoje é pacificado súmula 44 da Advocacia Geral da União e súmula 507 do STJ, página 820 do livro, segunda coluna. A acumulação de auxílio acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11 de novembro de 97, tá? Tem que ser antes disto. Se o fato gerador de ambos os benefícios é antes de 11 de 11 de 97, acumula. Se um deles é após, aí já não vai acumular, mas vai incidir a regra do artigo 31 da Lei 8213. Queira beneficiar do auxílio acidente antes da lei também perde qualidade segurada? Perde. Para quem era beneficiário antes, abriu um período de graça em 18 de 6 de 2019, porque não há direito adquirido a novo regime jurídico previsto em lei. Quem recebe auxílio acidente por mais de 15 anos continua contando para aposentadoria? Sim, não importa o prazo do auxílio acidente. Quando ele for aposentar, o valor do auxílio acidente vai ser considerado no cálculo do salário de benefício. Professor, quem está matriculado no curso de prática vai ter o curso do regulamento com bônus? Veja, todos os cursos do Especial Juiz para os alunos ativos têm garantia de atualização. Então a palestra de 2 horas ou até mais, 3, 4, que for necessário da semana que vem, vai ser postado 2 dias depois na área do aluno, tanto em pós-graduação quanto em prática previdenciária. Todos os alunos ativos vão ter acesso. Tá? No final vou até falar um pouquinho da palestra para não perder o foco aqui agora. Segurado especial pode pedir novamente?
segurado especial, ele pode pedir, mas a sequela dificilmente se reverte, viu? É muito raro. Como fica carência? Não tem carência. Auxílio acidente, salário, família e pensão por morte são os únicos 3 benefícios previdenciários que não tem carência. Floriano, Piauí, não conheço não, viu? Quem sabe um dia eu apareça aí em Floriano, né? O requerimento de incapacidade pode substituir o auxílio acidente, depende do caso concreto, depende da situação. Por isso que eu falo, sempre requeira o auxílio acidente, porque para o juiz delinear a situação fática, ele precisa de a perícia. Então normalmente ele vai extinguir antes o processo de julgamento do mérito. Então vai depender ali da situação fática. Por isso que eu recomendo, sempre faça o requerimento específico de auxílio acidente. Eu tenho o curso de 80 horas. O curso do 80 horas ano passado, se tiver com acesso ativo, vai entrar também, tá? Todos os cursos ativos acabam entrando. Batalha, Piauí, Sobral. Sobral eu conheço, já fiz palestra por aí. Viu? Sobral também. A Alane e a Camila, as duas de Sobral, Araripina, Rosângela, Pernambuco, Campina Grande. Eu chego em todos os lugares, mas eu chego aqui pelo EAD. Infelizmente hoje eu não consigo mais viajar, só tem uma pós aqui em Salvador presencial. E a gente abriu agora uma em Goiânia, mas o EAD me permite chegar. Eu já trabalho 70 horas por semana. Minha mulher, mais um pouco, ela me larga. E aí, de fato, não dá mais não. São Luís, dei muita aula aí pra Kelsa, em uma década em São Luís, Irecê, João Lisboa, Maranhão, Imperatriz, Guanambi. Guanambi eu conheço muito, minha família é de Guanambi. Mas Guanambi, a última vez que eu tive foi em 2009, no Mutirão. Meus avós faleceram, eu não voltei mais. Antonina, Floriano, São João Nepomuceno, Uberlândia, Barretos, Barreiras aqui na Bahia, Cabo Pernambuco, São Benedito, Ceará, Iuçu, Ceará, Colatina, Espírito Santo, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Santa Catarina, Itaperuna, Rio de Janeiro, Londrina, Paraná. Eita, a Érica é de Alagoas, Canguaratena, Rio Grande do Norte. Isso, Érica. E aí vai todo mundo aqui. Carol, Salvador, Raquel, Rio Grande, Natal, Regina, Goiatuba, Goiás, Albuquerque, Paulo Afonso, aqui do lado, né? Caxias do Sul, Cristalina, Macaraúna, Maracanaú, Ceará, Chapecó, Itamaraju, Aracaju. Pessoal, em síntese é isso. Deixa eu ver se ficou passando alguma coisa aqui mais relevante. Esses são os principais. E por que eu coloquei aqui auxílio acidente ou benefício esquecido? Porque junto com auxílio reclusão são aqueles que são pouco requeridos. Pode acontecer uma falha administrativa? Pode. Pode acontecer do perito, na hora de cancelar o auxílio doença, já tinha requisito e não converter, salvo o contribuinte individual e facultativo que de fato não tem direito. Mas assim, o número de requerimentos do auxílio acidente, ele é bem aquém dos fatos sociais. Então é bem abaixo do normal. Valença, Piauí, Natal, Rio Grande do Norte, Barreiras. Vai ficar salvo assim no canal da editora Juspod. Bom, a gente não vai ter essa live na semana que vem, excepcionalmente, porque na quarta noite eu vou fazer aqui a palestra ao vivo, a partir das 20 horas, pelo canal do Especial Juiz ao vivo, do regulamento da Previdência Social, que hoje me tirou o sono, né? Se bem que eu não tenho sono durante o dia, mas que vai me tomar o fim de semana todo. São 112 páginas, eu estou pontuando todas as mudanças. Aquilo que está copiado na emenda, em outras leis, não me interessa. Eu só vou em cima daquilo que mudou. Qual foi a jurisprudência que internalizou? Qual foi o ponto que era pacífico ou controverso? Qual foi o ponto controverso que ficou pacífico? Qual é o detalhe de regulamentação da emenda que não tem lá, mas está no regulamento? Eu estou fazendo esse pente fino e já selecionei vários pontos hoje. E vou fazer um pouco amanhã, um pouco na sexta, e sábado e domingo eu vou dedicar o dia todo para fazer isso. Mas de noite eu vou tomar uma Heinekenzinha lá na minha casa da Prado Forte, né, onde eu vou passar a quarentena nesse fim de semana. Mas a gente vai fazer, então semana que vem eu não vou conseguir fazer aqui. A gente abriu essa palestra hoje, eram 300 pessoas, encheu, aí eu consegui aumentar para 500 e eu tive que encerrar, porque a gente não consegue fazer uma transmissão segura para mais de 500 pessoas. É uma transmissão ao vivo, mas dentro da área do aluno do Especial Juiz, tá? Aí a gente teve... Eu vou falar do cupom do livro, vai ser o último ponto aqui, viu Fagundes? A gente fez o curso sem ser ao vivo para postar lá na quinta-feira, o valor de R$50, e já está com 700 pessoas, acho que vai dar mais de 1000. E aí eu vou me trancar no final de semana, que é muita gente. Eu tenho que fazer um trabalho bom aí para o pessoal gostar, e a gente vai conseguir fazer com fé em Deus aí, com muito trabalho. Eu já venho acompanhando esse decreto, já era para ter saído, já falava-se fevereiro, março, abril, maio, junho, você vê que ele foi sair
é em 1º de julho de 2020. Então tem esse curso lá de R$50 no portal do Especial Juiz. O livro, conforme falei, não tenho previsão ainda de nova edição. Se sair esse ano, a partir de setembro, ainda tem alguns em estoque, não tem muito livro em estoque, acho que nesse mês de julho ele já acaba. A gente vai ver o que a gente vai fazer. E o cupom agora das 21 às 23 horas é o mesmo de sempre. Eu vou postar aqui depois da live, mas é Frederico 2020, mas ele não está ativado. Ele vai ativar das 21 às 23 horas, vai ter a redução aí de R$30. Vai cair de R$ 239,90 para R$ 209,90. Curso de prática, já falei, as aulas vão entrar, tá? Live de pensão por morte e acumulação. Boa. Aliás, a pensão por morte, eu já falei. Eu já tive essa live. Procura lá no YouTube da Editora Juspod. Já falei das novidades da pensão. Foi a live passada, tá? Bastante mudança. Agricultura com tempo de pessoa deficiente. Segurado especial não, porque a pessoa com deficiência, a aposentadoria é por tempo de contribuição. E o segurado especial ele não tem benefício por tempo de contribuição. Então, se for período de segurado especial, não, esbarra na súmula 272 do STJ. Qual livro? É o curso de Direito do Processo Previdenciário. Ah, novidade, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente lançou na sexta de tarde, junto com 2 colegas procuradores que atuam, o André e o Vinícius, eles atuam na TNU. O André ele é coordenador nacional dos Juizados Especiais Federais, representando o INSS. A gente lançou um livro, Jurisprudência Previdenciária da TNU. Lançamos na sexta passada, 15 páginas de sumários, todos os temas previdenciários da TNU, mastigados lá. É o livro que você não precisa mais estudar o site da TNU, porque está tudo lá. Tanto os temas julgados, como aqueles que já foram afetados, e acórdãos comuns, súmulas, está tudo lá. E hoje, essa semana, é o 3º livro mais vendido no site da Juspod. Nós vendemos em 5 dias 500 exemplares, teve até que aumentar a tiragem. Eu sei que muitos que compraram estão assistindo aqui, eu agradeço desde logo aí, tá? Terem adquirido o livro da jurisprudência da TNU. O curso do RPPS não, porque o RPPS não foi afetado. Esse decreto trata só de regime geral. Esse cupom só vale para o Monstro Verde, meu bem, não vale para os outros livros, tá? Bom, estou fascinado. Previdenciário é fascinante, agora é muito difícil. Tem que estudar muitos anos, muda o tempo todo. Previdenciário é uma área que apaixona, mas as pessoas acomodadas não se dão bem com o previdenciário. Tem que estudar o tempo todo. Não há zona de conforto na área previdenciária. Essa área não é uma área de zona de conforto, a gente tem que colocar isso na cabeça. Quem não consegue se adaptar a isso, eu falo com toda a educação do mundo, mude de área, porque o previdenciário nunca vai ser... É a área mais dinâmica do direito. Não conheço a área mais dinâmica do direito. Auxílio emergencial. Essa parte de auxílio emergencial, acha que no IGTV, quando saiu eu fiz uma live, tá? No IGTV tem uma aula de auxílio emergencial e tem uma outra aula de antecipação do auxílio doença e do BPC Luas. Tem essas 2 aulas aqui no IGTV. O cupom é Frederico 2020, como sempre, eu vou postar aqui, mas não está ativo. Ele só vai estar ativo das 21 até as 23 horas de hoje, tá? Frederico 2020, tudo junto, reduz R$30 o valor do livro. Eu já pedi aqui, a TNU Porto Velho. Por Porto Velho, eu fiz 2 palestras aí, só que não foi regime geral, foi regime próprio. Uma para o Tribunal de Justiça e uma para o IPERON, que é a Unidade Gestora de Previdência do Estado de Rondônia. Um abraço, parceiro. A palestra, você consegue fazer... A palestra fechou, 500 inscrições, aí a gente abriu o curso que não é ao vivo. Quem faz a palestra, que vai ser na quarta que vem à noite, depois acessa na área do aluno por 15 dias. Aí, como não podemos colocar mais de 500 pessoas e ter uma transmissão segura, a gente abriu um curso normal, só que não vai ser ao vivo. A aula vai ser postada na quinta-feira da semana que vem pelo mesmo valor de R$50. Tem o certificado de 2 horas, tá? O certificado. A palestra deve durar mais de 2 horas. Eu vou tirar, inclusive, algumas dúvidas, porque é muita coisa. Vai começar às 20 horas, e se for necessário chegar às 23 horas até a meia-noite, eu vou seguir até a hora que eu terminar os pontos que eu selecionei, e tem a emissão de certificado. Isso que é bacana, é um curso normal do Especial Juiz. A gente cobrou R$50, porque tem uma equipe técnica que vai me acompanhar, tem a parte tributária, tem os cursos, então o lucro é muito pequeno da empresa nisso aí. Então foi mais um curso para poder até divulgar a empresa, para os alunos conhecerem e tudo mais. Eu acho que o valor ficou justo. A gente vai disponibilizar também os slides comparativos que eu estou fazendo. Vai ficar bacana, vai gerar um material também de orientação. Eu estou de verde porque é por causa do Monstro Verde, né? É coincidência, viu? Mas eu tenho utilizado muito a cor verde. A cor verde
e a cor amarela no meu mapa astral são cores que me favorecem. Obrigado, Fernando, eu agradeço. Pimenta Bueno, Rondônia, Tiago, valeu, Tiago. O professor vai ter material, vai na palestra, vai na área do aluno, vai ter a postagem do material. A palestra vai ser à distância, só que a palestra está cheia. A gente vai rodar um dia depois no online, lá no site do Especial Juiz, e aí a pessoa vai acessar depois, não vai assistir ao vivo, mas foi a forma que eu achei para não limitar as 500 pessoas, porque deve passar, a gente já deve estar em 700 no primeiro dia, deve passar de 1.500 pessoas, juntando a palestra mais a aula gravada no dia seguinte, viu? Bom, a perícia no processo de auxílio-doença pode ser válida quando o processo foi declinado para estadual? Pode, é uma prova emprestada, eu não vejo nenhum impedimento, mas vai depender do gosto do juiz, né? Quem manda no processo é quem? O juiz. Ele faz praticamente o que ele quer. Eu não vejo problema nenhum. Prova emprestada. Princípio do aproveitamento do ato jurídico. Já pagou a perícia. Não vejo problema nenhum. Amélia Vitória, Estotão, Pernambuco. Acesso só com senha. Mari, isso é um curso do Especial Juiz. O link está aqui no Stories. Viu? Alexandre Bruno, Porto Velho. Valeu. Denilson, São Pedro. Obrigado. Bom, pessoal, é isso. Acho que eu falei tudo. Acho que eu falei tudo aqui, né? Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Até anota aqui para não esquecer nada. Comprando depois, pode ver, vai ficar 15 dias ativos, 3 acessos. Depois que adquire, do dia da postagem, vai ficar 15 dias ativos. Live de aposentadoria especial. Rapaz, eu não tive coragem de fazer uma live de aposentadoria especial diante da complexidade do tema, mas acho que eu vou deixar ela por último, tá? Porque é difícil, porque aqui sem usar slide, a parte da nocividade. E olha que eu gosto, que eu trabalhei 5 anos só com aposentadoria especial. Talvez seja um dos pontos mais fortes do Monstro Verde, seja a parte de aposentadoria especial. Não tenho especialização na minha amiga Adriane Bramante, mas eu me desenrolo bem também no tempo especial. Campo dos Goitacazes, Campina Grande, Juazeiro, Campo Formoso. Eu sou de Bonfim, viu? Essa é do Redondo, né? Tá bom. Passava Santo Antônio de Campo Formoso. E o São João em Bonfim e o São Pedro de Caém. Evidentemente na fase de solteiro, né? Vitória da Conquista, Souza, Paraíba. Valeu, obrigado, Luan. Luane Moraes, né? Luana Moraes. Belo Horizonte, Ana Paula. Gente, é isso, eu vou encerrar, viu? E aí semana que vem a gente não vai ter, e na outra semana a gente volta normalmente com o estudo do autor. Eu acho que muita gente aqui vai estar na palestra ao vivo ou no curso, e a gente se fala por lá, Bauru, Recife, Serrinha na vaquejada de Serrinha, não perdia uma vaquejada de Serrinha, aqui perto de Feira de Santana, Ponte Nova, Minas Gerais, Fortaleza, Ceará, Belo Horizonte, viu? Valeu, gente, obrigado a todos, um abraço, e quem tiver aí na palestra ou no curso semana que vem, a gente se fala aí na próxima semana. Muito obrigado aí pela parceria, porque o trabalho aqui é desenvolvido para vocês, né? As aulas e os livros eu não faço para mim, eu faço, na verdade, para compartilhar aquilo que eu venho estudando ao longo de 15 anos, tá bom? Pituba, eu tô na Pituba, parceiro, estamos do lado aqui então, você tá no mesmo bairro que eu. Itapetininga, Itabaiana, Maranhão, Espírito Santo. Valeu, gente, um abraço, viu? Belém do Pará, Belém eu morei em Belém, morei em Marabá e Santarém. Antes de ser na Previdência, eu era procurador da PFE IBAMA do Pará. Em 2003 e 2004, tá bom? Um abraço para todo mundo, boa noite.